Olá, aluno de Teologia da ICDT, da Igreja Casa do Names, Instituto de Teologia. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre Cristologia. Então nós vamos encontrar aqui 8 páginas que vão falar um pouquinho sobre a matéria de Cristologia. Eu espero você aqui comigo nesse terceiro módulo em um novo tópico. Bem, vamos lá, vamos falar um pouquinho na aula de hoje sobre Cristologia. Cristologia significa o estudo sobre Cristo. A palavra Cristo em hebraico significa o Messias, o prometido. Então, Cristologia é estudo sobre o prometido, sobre Cristo. Começamos a entender na aula de hoje que Cristo, ele já era pré-encarnado, não reencarnado como prega aí a doutrina espírita de Kardec, de Chico Xavier e outras linhas aí da Umbanda, do kardecismo, né? Porque na verdade Jesus ele não pode ser reencarnado, ele não vem em forma de outra pessoa. Na sua obra como pessoa terrena, Jesus ele não pode ser reencarnado. Jesus ele é pré-encarnado, ou seja, ele já existiu antes de vir na Terra. Você vai analisar que em João capítulo 1, o livro de João, Novo Testamento, ele diz que Jesus era o verbo. E esse termo que Jesus era o verbo, em João capítulo 1, no grego é logos, logia. Jesus já era o verbo, já era o logos. Isso na tradução do grego, do logos, Jesus já era o estudo, já era o verbo. Ele só então se fez carne entre nós. Então ele é o Cristo pré-encarnado, né? Então ele se fez de carne e viveu entre nós. Então ele não pode ser um Jesus de reencarnação. A palavra reencarnado significa vir da forma de alguém. Se nós dissermos que Jesus é reencarnado, teríamos que usar uma teoria dizendo que Jesus seria então o Moisés agora que nasceria numa outra geração, o Elias. Então os evangélicos não acreditam em reencarnação. Fica aqui o primeiro tópico de hoje, matéria de prova. Nós não acreditamos em reencarnação, porque Jesus ele era pré-encarnado, já existia e se fez manifesto entre nós, ok? Também precisamos entender que Jesus, ele era o Filho de Deus. Já havia sido dito algo sobre ele lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde Deus diz para Eva que sairia uma semente do ventre dela que pisaria sobre a cabeça da serpente. Serpentes representa Satanás. Então em Gênesis já faz uma menção velada, escondida no texto de Gênesis 3,15, a primeira aparição bíblica acerca de Jesus, sem dar nomes, mas assim como uma semente. Então Jesus, nós podemos dizer que na terra ele era o Filho de Deus, mas também viveu entre nós, então ele também fez-se carne entre nós. Jesus se fez manifesto, Jesus também tinha os mesmos sentimentos e desejos ou provações e tentações como outro homem qualquer de natureza humana. Porém nós tecnicamente dizemos que Jesus ele teria sido talvez 50% homem e 50% Deus. Se contássemos essa história na linguagem grega, talvez Jesus seria considerado um semideus. Por alguns ele é considerado apenas um profeta qualquer, como a religião, por exemplo, Testemunha de Jeová, alega que Jesus é apenas um profeta. Não, ele é mais do que isso. Ele é o Cristo pré-encarnado, ele é o Filho de Deus que trouxe salvação ao mundo. Um texto-chave na Bíblia, que é a matéria de avaliação também da ICDT, um texto-chave é João 3, 16, 17, diz que Deus deu seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Também há uma conotação em um outro livro chamado de 1 João, antes de Apocalipse, no mesmo capítulo 3, 16 e 17, dizendo que nós devemos dar a vida uns pelos outros, assim como Jesus também deu a vida por nós. Nós vamos ver que a Bíblia é muito clara no favor de dar-se um para o outro, de ajudar ao outro, assim como Jesus deu a vida, também devemos dar a vida uns pelos outros. Então, a Bíblia é bem clara, e o texto ápice, o texto central da Bíblia é João 3, 16, 17. Sabe, querido, a igreja deve centralizar Cristo em suas pregações.
A igreja precisa trazer Cristo, precisa trazer a imagem da cruz. Você, como teólogo, futuro pastor, você precisa trazer a imagem da cruz para a sua igreja. A cruz não pode deixar de estar lá dentro. A cruz representa Cristo e as suas maldições por nós. Isaías 53 diz que ele fez-se maldito por mim e por você. Então a igreja, ela precisa focar Cristo, não as imagens, não Maria, mãe de Jesus. A igreja precisa focar Cristo como ápice central. Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz que Jesus despojou todo o poder de trevas e principados na cruz. Então, queridos, no momento que Jesus ele sobe na cruz para ser crucificado, ele está se colocando ao momento de vergonha. A Bíblia diz em Deuteronômio 21, 22, que aquele que for pendurado numa cruz será maldito para Deus. A cruz também tem uma conotação de maldição, de símbolo de juízo de Deus. Então, quando nós temos a imagem da cruz da igreja, nós entendemos Jesus apontando salvação para a humanidade, mas também o juízo de Deus que virá sobre a humanidade. Então, Jesus, quando ele foi crucificado, ele passa uma imagem para nós de redenção e de humilhação para que o homem seja salvo. Todo homem é pecador e ele está longe de Deus. Romanos 3, 23 vai dizer isso, que o homem pecou e está destituído da glória de Deus. Mas então Jesus fez propiciação pelos nossos pecados. Então Jesus, ele era pré-encarnado, se manifestou apenas para morrer por nós. Nenhum outro homem do Velho Testamento conseguiu esse papel de suma importância. Quando nós falamos de Moisés, Moisés era um legislador da lei profética, subiu ao monte e recebeu o cavode de Deus, a glória. Mas Moisés desce, fere a rocha e não entra na terra prometida. Elias, que vamos dizer do profeta Elias, que quase desistiu do seu ministério, Deus o encontra em uma caverna e ele deixa de cumprir a sua missão, sendo trasladado em um redemoinho à beira das águas do Jordão. O que nós podemos dizer de outros profetas? Nenhum deles chegou à purificação total como a do Filho de Deus. Somente Jesus poderia fazer esse sacrifício para nós, para nos perdoar-nos da vida. Por isso que no dia da sua morte, Jesus será o seu advogado, não será nenhum outro. Jesus será o seu advogado. Por isso que nós temos que confessar Jesus e ter o nosso nome no livro da vida, como está em Apocalipse 20:12. O nosso nome precisa estar no livro da vida. Os anjos vão abrir aquele livro e vão ver se o teu nome está lá e se Jesus vai te defender no dia do tribunal. Então, quando nós entendemos a imagem da igreja, a imagem da cruz, nós pensamos em Cristo como nosso Messias e Salvador. 4 livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos esses livros do Evangelho foram escritos em datas aproximadas de 50, 60, 70 depois de Cristo. Ok, gente? Lembrando que alguns autores alegam que uns foram escritos em 50, outros em 60. Há um pouco de divergência sobre datas, mas aproximadamente 50, 70 depois de Cristo é então escrita ou compilada, esses evangelhos aí através dos apóstolos. Vamos falar um pouquinho sobre Mateus. Mateus significa dom de Deus, o seu nome. O Mateus é o mesmo Levi, cobrador de impostos. A palavra Levi significa entrelaçado. Levi, ele era cobrador de impostos, Ele era um judeu, mas ele trabalhava como cobrador de imposto romano. Ele foi colocado naquele cargo pelos romanos, diz a história. E aí, então, Mateus ou Levi não era muito bem visto pelos judeus, porque trabalhava para os romanos na coleteria de impostos, mesmo sendo judeu. Mas quando Jesus passa, tem um encontro com ele, ele deixa tudo para seguir Jesus. Nós entendemos que então, quando Mateus ele tem um encontro com Jesus, Jesus muda o seu nome de Levi para Mateus, que significa dom de Deus. E aí você vai entender essa história magnífica e muito edificante, porque Mateus se torna um discípulo de Jesus. E para ser considerado um discípulo na Bíblia, precisa andar com Jesus. Para ser considerado um apóstolo, precisa aprender aos pés de Jesus. E aí entra Mateus mudando todo esse cenário. Então, nós entendemos aqui que Jesus chama quem Ele quer, a hora que Ele quer, Ele muda o cenário. E se for preciso, o teu nome no mundo espiritual. E aí Jesus chama você, chama outro e chamou Mateus. Mateus escreve o seu livro. E o seu livro é endereçado aos judeus, pessoal. Entenda isso. Mateus ele escreve aos judeus.
Até porque o livro de Mateus, ele vai trazer uma conotação no capítulo 1 sobre a genealogia de Jesus. Então, para os judeus, o que importa é a genealogia da pessoa. Então, se hoje eu for em Israel com meu nome Gustavo Santini, eles não vão conhecer o Gustavo, mas eles vão querer saber quem é a família Santini e qual a raiz que a pessoa do Gustavo entra dentro dessa genealogia toda. O judeu se importa com a genealogia da pessoa. Então nós podemos entender que Mateus ele vai querer provar a genealogia de Jesus, 42 gerações que saem aproximadamente de Davi até chegar a Jesus. Mateus está dizendo para o povo judeu que ele era o Cristo, o Messias ungido de Deus. Esse era o público-alvo de Mateus, escrever para os judeus, dizendo, ele é o Messias prometido. E agora nós vamos falar de Marcos. Marcos, ele apresenta Jesus aos romanos. Marcos é principalmente aos romanos. Ele apresenta um Jesus como servo, um Jesus que serve. Então Marcos tinha no seu público central os romanos. E quando nós vemos aqui também agora um pouquinho sobre Lucas, Lucas ele era um médico, tá pessoal? Deus o chamou como médico. Lucas não foi um discípulo também de Jesus. Lembre-se, Mateus foi um discípulo de Jesus. Marcos não foi um discípulo de Jesus porque não aprendeu com Jesus. Marcos andou com os apóstolos, andou com Pedro. E Lucas também andou muito com o apóstolo Paulo. Deus chamou Lucas para uma obra, mas Lucas também não andou com Jesus. Mas Lucas escreveu o seu evangelho também. Estar interessado em escrever para os gregos. Nós vamos entender que a sua forma de escrita é para os gregos. E quem são os gregos? Os filhos de Deus espalhados pelo mundo afora. As pessoas do Ocidente, as pessoas do Oriente, do Mediterrâneo, de várias partes espalhadas pelo mundo. Nós vamos ver que a forma literária de Lucas é para os gregos. Os gregos, os filósofos, porque Lucas também tinha esse contato com os gregos por ser médico, estudado. O seu objetivo ápice de livro é para os gregos e não judeus e romanos. Lembrando que todos nós temos acesso hoje, a Bíblia é um dos livros mais lidos do mundo. E há várias cópias da Bíblia, e há várias Bíblias de estudo, apologéticas, porém está sendo deixado de lado o cenário bíblico. As pessoas estão substituindo a Bíblia pelo celular. E agora aí com essa entrada da era digital está entrando também a inteligência artificial. Eles querem escolher uma forma bíblica para pregar o que desejam, anulando alguns versículos bíblicos, fazendo que a verdadeira centralização da mensagem de Deus seja excluída do Evangelho. Então, devemos conservar a Bíblia e os escritos originais do Evangelho. João, falando para nós sobre um Jesus filho de Deus. Enquanto Mateus, então, ele apresenta Jesus como judeu, Marcos vai apresentar Jesus como servo aos romanos, Lucas vai apresentar Jesus como um Jesus destinado ao povo grego, ao povo que não é judeu nem romano, mas é um povo também que vai ser alcançado. E agora nós vamos encontrar aqui um Jesus dito por João como filho de Deus, como um Jesus de fato espiritual. Nós dizemos também que João é considerado um livro do Espírito Santo, um livro muito teológico, porque é o único livro que aborda o Espírito Santo dos demais 3 evangelhos. O livro de João, no capítulo 14, no capítulo 16, ele vai ser muito assertivo e muito direto acerca de Jesus falando do Espírito Santo. Quem é a pessoa do Espírito Santo? Paulo prega o próprio Jesus, dizendo em um único livro que o Espírito Santo é a terceira pessoa, o terceiro Deus da Trindade que está entre os homens. Nós precisamos entender que Jesus, em Hebreus capítulo 7, 25, diz que Jesus está ao lado de Deus, intercedendo para aqueles que se aproximam de Deus. Então quem estaria na igreja hoje? O Espírito Santo. Jesus está ao lado do Pai, e nós usamos o nome e o sangue de Jesus para libertar pessoas, mas quem está agindo aqui como intermediador de uma nova aliança é o Espírito Santo, através da pessoa de Jesus. Então, os 4 evangelhos, conhecidos como evangelhos sinópticos, devem ser pregados e ensinados na igreja cristã antiga e na era moderna. Você já deve ter pregado sobre Jesus, talvez você já deve ter lido sobre Jesus, porque são obras magníficas e tremendas quando nós falamos de alguém que esteve entre nós e alguém que foi reencarnado e viveu
entre nós, entendeu um pouco do que nós passamos e continua a ser um Deus divino, supremo, e ainda está intercedendo por nós. Mas quando falamos na pessoa de Jesus, temos muitas obras literárias hoje, alguns livros importantes e muitos autores que falam sobre a obra de Jesus. E alguns até que se consideravam ateus se converteram ao estudarem a obra de Jesus. Então, você como teólogo, estudante da Bíblia Sagrada, ou pastor, líder, quando você apresenta o evangelho, os 4 evangelhos para alguém, essa pessoa de fato ela vai ter um encontro com Jesus. Então é importante você trazer a importância de um estudo sistemático, montado na sua igreja ou para a tua célula, onde você estiver, acerca da pessoa de Jesus. Jesus ele não poderia nascer simplesmente da Virgem Maria como alguém natural. Nós sabemos que tudo que a mãe recebe, a criança recebe da mãe durante o período de gestação, tudo que a criança recebe da mãe durante o período ali gestacional, vai trazer os benefícios ou os traumas a uma criança. Então, quando a Bíblia diz que ele nasceria de uma Virgem Maria no livro de Isaías, né? Essa palavra como virgem no livro de Isaías também dá uma conotação de jovem. Não sei se você sabia disso. Então Isaías não só fala que seria uma virgem, mas pode ser uma jovem. Então alguns teólogos ainda discutem se de fato Maria seria virgem ou não. Mas esse não é o ápice central da nossa mensagem. Nós acreditamos que Jesus veria sim de uma virgem, porque ele não poderia ter pecado, ele não poderia ser concebido de uma forma natural. Jesus teve irmãos, Jesus teve mais irmãos, filhos de um relacionamento com José e Maria, mas até o devido momento, a Bíblia diz que o anjo visita, então nós vamos ver ali um nascimento sobrenatural, espiritual. Para que Jesus fosse um homem divino na terra, ele teria que nascer de uma virgem, de alguém que não tivesse tido relações. Então, mesmo assim, pessoal, a Bíblia diz para nós, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que Jesus é intermediador entre os deuses e os homens, não pode ser a Virgem Maria. Jesus é o único intermediador entre eu, você e Deus. Maria, nenhuma imagem pode representar a figura de Jesus e a sua autoridade na terra. Quando nós entendemos sobre libertação e batalha espiritual, os demônios não saem no nome de Maria, eles saem no nome de Jesus. Maria existiu como uma figura, a respeitamos Maria como um ser, alguém que esteve aqui entre nós. Respeitamos Maria como qualquer outra forma de pessoa física que existiu aqui, mas adoração somente à pessoa de Jesus. Alguns milagres vão nortear, permear toda a Bíblia. Alguns milagres que eu acho bem interessante é a história de João capítulo 3, que fala sobre Nicodemos, um grande mestre da lei instruído, e ele vai ter um encontro com Jesus, ele fica maravilhado nos ensinamentos de Jesus. Jesus ele cresceu numa tradição judaica, Jesus também devia já, desde criança, ter contato com os pergaminhos, né? Eu acredito que Jesus ele também tinha contato ali, nós teólogos, pensadores acreditamos que Jesus já teve também algum contato ali com o Pentateuco, porque Jesus ele vai discutir a palavra do Pai, de Deus, com os mestres da lei no templo. Você vai ver isso nas passagens bíblicas. Então Jesus ele não só cresceu com a sabedoria de Deus, mas ele também esteve aprendendo alguma coisa ao lado de alguém, e a Bíblia não nos conta isso. Vamos ter milagres como a filha de Jairo, um dirigente da sinagoga, que certo dia ele vai encontrar Jesus e vai pedir para que Jesus fosse salvar a sua filha. É interessante que muitas pessoas vivem o evangelho, passam pela igreja, lideram pessoas, mas de fato não conhecem Jesus. E aí, querido, se você não conhecer Jesus, você vai se desviar, vai se perder e vai também perder o seu curso de teologia. É interessante saber que você precisa ter um contato com Cristo, com o Messias, com o ungido de Deus. E assim Jairo traz uma história significante para nós, que qualquer pessoa que lidera a igreja, ela precisa ter um real encontro com Jesus. Bom, e também vemos aqui no livro de Lucas, no capítulo 15, a história das dracmas perdidas, da ovelha perdida, né? É bem interessante também entender que Jesus, ele se importa com todos. E em todo tempo, Jesus não deixa os seus filhos, ele não abandona nenhum filho seu. Esse é o Jesus que se importa com você dentro e fora da instituição chamado igreja. Era necessário Jesus ser batizado nas águas por João Batista para dar um exemplo para nós, que o batismo cristão tem que ser através da imersão.
ser imergido na água, não necessariamente no rio. Isso pode ser feito hoje numa piscina, num lugar mais aconchegante, mas é necessário um modelo bíblico de batismo por imersão. Jesus passa por isso, trazendo um significativo da nova aliança. Então o batismo significa a nova aliança de Jesus conosco. Então quem não é batizado não é salvo, diz a Bíblia. Então Jesus traz esse modelo, e quando ele é batizado por João, para que se cumprisse a justiça de Deus nele, as Escrituras, ele é levado até o monte da tentação. O Espírito Santo leva, e lá ele vai ser tentado por Satanás. O modelo bíblico nos dá um exemplo de que todas as vezes que nós nos posicionamos para andar com Jesus e conhecemos Jesus, nos batizamos, seremos levados pelo Espírito Santo por várias e diversas vezes em áreas da nossa vida para ser provados por Deus e também tentado pelo diabo. É interessante você saber que Jesus passou por isso e deixou um exemplo para nós. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? O primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galileia, nas bodas de um casamento, em João capítulo 2. Nós vamos entender que ali, aquele texto está mostrando para nós a importância de Jesus com a família. O primeiro milagre de Jesus foi com um casamento, foi com uma família. Nós entendemos que Jesus tem interesse na família, Jesus tem um interesse na restauração de casais. O primeiro do milagre foi num casamento, poderia ser na beira de um tanque, poderia ser na beira de um navio, do mar, mas Jesus passa por um casamento, entendendo que o princípio da igreja sempre deve ser a família cristã. O cenário de Apocalipse, no último livro da Bíblia, chamado como livro das... Ali Jesus aparece no livro de Apocalipse, trazendo uma mensagem às igrejas da região da Ásia Maior e Menor, e também aparece diversas vezes para João no Apocalipse. Então, Jesus, ele começa uma obra com a igreja em Mateus capítulo 16, versículo 17, dizendo para Pedro que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Jesus é o cabeça da igreja, o próprio apóstolo Paulo diz isso. Jesus é quem dá revelação para o pastor, para o líder sênior, para o apóstolo, para o mestre, para o profeta de uma igreja. Então toda a igreja ela precisa ter revelação divina, que vem através da pessoa de Jesus ao Espírito Santo e à congregação local. E o próprio Cristo, que começou no livro de Mateus, a igreja termina no Apocalipse, dando os avisos finais do que a igreja vai passar no período final dela na terra. E para terminar, a Bíblia deixa uma grande promessa para nós, em Atos capítulo 1 e também em Hebreus capítulo 9, verso 28. Em Atos capítulo 1, quando você lê ali a ascensão de Jesus ao céu, 2 homens de branco com vestes resplandecentes, nós acreditamos ser 2 anjos, aparecem dizendo que o próprio Jesus que subiu, agora haveria de voltar, né? Ali ele deixa uma promessa da volta de Jesus. E Hebreus 9, 27, ali 28, também vai dizer no Novo Testamento que o mesmo Jesus virá uma segunda vez para trazer salvação para aqueles que o esperam. Queridos, Jesus ele não pode ser só considerado um servo para os romanos, ou apenas um judeu, o Messias para os judeus que o receberam. Jesus também não pode ser considerado apenas alguém como profeta para os gregos, ou apenas como um filho de Deus, ou alguém espiritual. É muito mais que isso. Jesus ele é salvador da humanidade, e ele vai voltar, como está em Hebreus 9, 27 e 28, em Atos capítulo 1, para buscar a sua igreja na terra. Ele era o Cristo pré-encarnado, se fez presente entre nós. Filipenses 2, 6 a 9 diz que Jesus despojou-se da sua forma de ser como Deus, e fez-se em forma de servo, despindo-se totalmente, tomou-se, além de forma de servo, sofreu a morte de cruz. Então toda língua confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus, no céu, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2 diz isso, que quando nós confessarmos no céu, os anjos reconhecem, na terra, os filhos, os gregos, os romanos, os judeus, a humanidade reconhecerá, e debaixo da terra é o domínio do inferno, sendo dominado pela pessoa de Jesus. Então, Jesus voltará a buscar a sua igreja. É necessário a igreja pregar sobre a obra da pessoa de Cristo, do Messias. Ele é o defensor da igreja. Ele é o Cristo prometido, o mesmo Cristo descrito em Deuteronômio 18 por Moisés, que dentre os povos, Moisés diz, haverá alguém assim como eu, ouçam-no. Ali em Deuteronômio 18, Moisés já vai fazer uma apologia velada, escondida acerca de Jesus, como Gênesis 3,15 também faz uma menção da semente de Jesus, e Jesus em João 1 é apresentado como verbo manifesto no logos da carne. Então Jesus é o Jesus
manifestado entre nós. Essa é a matéria de cristologia. Tudo que você precisava saber acerca de Cristo é manifesto na sua obra nas Escrituras do Velho Testamento, de uma forma escondida e de uma forma manifesta já nos Evangelhos. E a Bíblia é bem clara dizendo que ele é o Filho de Deus. Daniel capítulo 7, versículo 13, Filho do homem, que é o próprio Cristo. Esse é Jesus que voltará a buscar a sua igreja. Essa foi a matéria de cristologia do 3º módulo. Te espero no 4º módulo. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Espero que você tenha gostado do nosso curso da ICDT. Estamos entrando agora no próximo módulo, nosso 4º módulo, que nós vamos falar de batalha espiritual. Você vai entender um pouquinho mais sobre mapeamento, sobre tomada de território, sobre entidades, sobre os demônios, como nós trabalhamos com isso tudo. Terminamos aqui a aula de hoje falando sobre cristologia, sua importância no Velho e no Novo Testamento. Eu sou o pastor Gustavo Santini e te espero nas próximas aulas da ICDT. Que Deus te abençoe.